Audiolivro configurado por Cristiane Batista. Inscreva-se, grata. Sonhos típicos. Freud. Em geral, não estamos em condições de interpretar um sonho de outra pessoa, a menos que ela se disponha a nos comunicar os pensamentos inconscientes que estão por trás do conteúdo do sonho. A aplicabilidade prática de nosso método de interpretar sonhos fica, por conseguinte, severamente restrita. 56 Vimos que, como regra geral, cada pessoa tem liberdade de construir seu mundo onírico segundo suas peculiaridades individuais e assim torná-lo ininteligível para outras pessoas. Parece agora, contudo, que, em completo contraste com isto, há certo número de sonhos que quase todo mundo tem da mesma forma e que estamos acostumados a presumir que tenham o mesmo sentido para todos. Além disso, há um interesse especial ligado a esses sonhos típicos porque, presumivelmente, eles decorrem das mesmas fontes em todos os casos e, assim, parecem particularmente aptas a esclarecer as fontes dos sonhos. É, portanto, com expectativas muito particulares que tentaremos aplicar nossa técnica de interpretação a esses sonhos típicos, e é com grande relutância que temos de confessar que nossa arte desaponta nossas expectativas precisamente em relação a esse material. Ao tentarmos interpretar um sonho típico, o sonhador, em geral, deixa de produzir as associações que em outros casos nos levariam a compreendê-lo, ou então suas associações tornam-se obscuras e insuficientes, de modo que não conseguimos resolver nosso problema com sua ajuda. Veremos, numa parte posterior deste trabalho, por que isso se dá e como podemos compensar esse defeito em nossa técnica. Meus leitores também descobrirão o motivo por que, neste ponto, só posso abordar alguns membros do grupo de sonhos típicos e preciso adiar meu exame dos demais até esse ponto ulterior de minha análise. A. Sonhos embaraçosos de estar despido. Os sonhos de estar nu ou insuficientemente vestido na presença de estranhos ocorrem, por vezes, com a característica adicional de haver completa ausência de um sentimento como o de vergonha por parte do sonhador. Interessam-nos aqui, entretanto, apenas os sonhos de estar nu em que de fato se sente vergonha e embaraço e se faz uma tentativa de fugir ou esconder-se, sendo-se então dominado por uma estranha inibição que impede os movimentos e faz o sujeito sentir-se incapaz de alterar sua constrangedora situação. Somente com este acompanhamento é que o sonho é típico. Sem ele, a essência de seu tema pode ser incluída em todas as variedades de contexto ou pode ser adornada com acompanhamentos individuais. Sua essência em sua forma típica está num sentimento aflitivo da ordem da vergonha e no fato de que se deseja ocultar a nudez, em geral pela locomoção, mas se constata estar impossibilitado de fazê-lo. Creio que a grande maioria de meus leitores já terá estado nessa situação em sonho. A natureza do desalinho envolvido, usualmente, está longe de ser clara. O sonhador pode dizer eu estava de camisola, mas esta raramente é uma imagem nítida. O tipo de desalinho costuma ser tão vago que a descrição se expressa como uma alternativa, eu estava de camisola ou de anágua. Em geral, a falha na toalete do sonhador não é tão grave que pareça justificar a vergonha a que dá origem. No caso de um homem que tenha usado o uniforme do imperador,
A nudez é frequentemente substituída por alguma quebra do regulamento sobre os uniformes. Eu caminhava pela rua sem meu sabre e vi alguns oficiais vindo em minha direção, ou eu estava sem a gravata, ou ainda, eu estava usando calças civis, e assim por diante. As pessoas em cuja presença o sonhador sente vergonha são quase sempre estranhos, com traços indeterminados. No sonho típico, nunca se dá o caso de a roupa que causa tanto embaraço suscitar objeções ou sequer ser percebida pelos espectadores. Ao contrário, eles adotam expressões faciais indiferentes ou, como observei num sonho particularmente claro, sulins só. Este é um ponto sugestivo. O embaraço do sonhador e a indiferença dos espectadores oferecem-nos, quando vistos em conjunto, uma daquelas contradições tão comuns nos sonhos. Afinal de contas, estaria mais de acordo com os sentimentos do sonhador que os estranhos o olhassem com assombro e escárnio ou com indignação. Mas essa característica objetável da situação foi, a meu ver, descartada pela realização do desejo, enquanto alguma força conduziu à retenção das demais características, e as duas partes do sonho ficam, consequentemente, em desarmonia uma com a outra. Temos uma prova interessante de que o sonho, na forma em que aparece parcialmente distorcido pela realização do desejo, não foi corretamente entendido. Pois ele se tornou a base de um conto de fadas com que todos estamos familiarizados na versão de Hans Andersen A Roupa Nova do Imperador, e que foi recentemente posto em versos por Ludwig Fulda em seu Talismã. O conto de Hans Andersen relata-nos como dois impastores tecem para o imperador um traje dispendioso que, segundo eles, só seria visível para as pessoas de virtude e lealdade. O imperador sai com essa vestimenta invisível e todos os espectadores, intimidados pelo poder do tecido de atuar como uma pedra de toque, fingem não notar a nudez do imperador. Esta é exatamente a situação de nosso sonho. Não chega a ser precipitado presumir que a ininteligibilidade do conteúdo do sonho, tal como ele existe na lembrança, o tenha levado a ser remodelado sob uma forma destinada a dar sentido à situação. Neste processo, todavia, essa situação é privada de seu significado original e empregada em usos diferentes. Mas, como veremos adiante, é comum ao pensamento consciente de um segundo sistema psíquico compreender mal o conteúdo de um sonho dessa maneira, e esse mal-entendido deve ser considerado um dos fatores na determinação da forma final assumida pelos sonhos. Além disso, veremos que mal-entendidos semelhantes, que ocorrem, dessa vez, dentro de uma mesma personalidade psíquica, desempenham um papel preponderante na construção das obsessões e fóbias. No caso de nosso sonho, estamos em condições de indicar o material em que se baseia a má interpretação. O impostor é o sonho e o imperador é o próprio sonhador. O propósito moralizador do sonho revela um conhecimento obscuro do fato de que o conteúdo onírico latente diz respeito a desejos proibidos que foram vítimas do recalque. Pois o contexto em que esse tipo de sonho aparece durante minhas análises de neuróticos não deixa dúvida de que ele se baseia em lembranças da mais tenra infância. Somente na nossa infância é que somos vistos em trajes inadequados, tanto por membros de nossa família como por estranhos babás, criadas e visitas, e é só então que não sentimos vergonha de nossa nudez.
podemos observar como o despir-se tem um efeito quase excitante em muitas crianças, mesmo em seus anos posteriores, em vez de fazê-las sentir-se envergonhadas. Elas riem, pulam e se dão palmadas, enquanto a mãe ou quem quer que esteja presente as reprova e diz: "Ah, que escândalo! Não façam isso." As crianças frequentemente manifestam um desejo de se exibir. É difícil passarmos por um vilarejo do interior em nossa parte do mundo sem encontrarmos uma criança de 2 ou 3 anos levantando a camisa diante de nós em nossa homenagem, talvez. Um de meus pacientes guarda uma lembrança consciente de uma cena de seus 8 anos quando, na hora de dormir, quis ir dançar no quarto ao lado onde dormia sua irmãzinha, vestindo seu camisão, mas foi impedido por sua babá. Na história da mais tenra infância dos neuróticos, um importante papel é desempenhado pela exposição a crianças do sexo oposto. Na paranoia, os delírios de estar sendo observado ao vestir-se e despir-se encontram sua origem nesse tipo de experiência, ao passo que, entre as pessoas que permanecem no estágio da perversão, há uma categoria na qual esse impulso infantil alcança o nível de um sintoma, a categoria dos exibicionistas. Quando voltamos os olhos para esse período isento de vergonha na infância, ele nos parece um paraíso, e o próprio paraíso nada mais é do que uma fantasia grupal da infância do indivíduo. É por isso que a humanidade vivia nua no paraíso, sem que um sentisse vergonha na presença do outro, até que chegou um momento em que a vergonha e a angústia despertaram, seguiu-se a expulsão e tiveram início a vida sexual e as tarefas da atividade cultural. Mas podemos reconquistar esse paraíso todas as noites em nossos sonhos. Já expressei a suspeita de que as impressões da primeira infância, isto é, desde a época pré-histórica até aproximadamente o final do 3º ano de vida, lutam para alcançar sua reprodução, por sua própria natureza e independentemente, talvez, de seu conteúdo real, e que sua repetição constitui a realização de um desejo. Portanto, os sonhos de estar despido são sonhos de exibição. O núcleo de um sonho de exibição situa-se na figura do próprio sonhador, não como era em criança, mas tal como aparece no presente, e em seu traje inadequado, que emerge indistintamente, seja em virtude de camadas superpostas de inúmeras lembranças posteriores de estar desalinhado, seja como decorrência da censura. Acrescentam-se a isso as figuras das pessoas em cuja presença o sonhador se sente envergonhado. Não sei de nenhum caso em que os espectadores reais da cena infantil de exibição tenham aparecido no sonho, o sonho raramente é uma lembrança simples. Curiosamente, as pessoas a quem era dirigido nosso interesse sexual na infância são omitidas de todas as reproduções que ocorrem nos sonhos, na histeria e na neurose obsessiva. É só na paranoia que esses espectadores reaparecem e, embora permaneçam invisíveis, sua presença é inferida com uma convicção fanática. O que toma o lugar deles nos sonhos uma porção de estranhos que não prestam a menor atenção ao espetáculo oferecido não é nada mais, nada menos do que o contrário imaginário do único indivíduo familiar diante de quem o sonhador se expunha. Aliás, uma porção de estranhos aparece com frequência nos sonhos em muitos outros contextos, representando sempre o oposto imaginário do sigilo. Deve-se salientar que, até na paranoia, quando se estará no estado de coisas original, essa inversão para o oposto é observada.
O sujeito sente que já não está sozinho, não tem nenhuma dúvida de estar sendo observado, mas os observadores são uma porção de estranhos cuja identidade permanece curiosamente vaga. Além disso, o recalque desempenha um papel nos sonhos de exibição, pois a aflição experimentada nesses sonhos é uma reação, por parte do segundo sistema, ao fato de o conteúdo da cena de exibição ter encontrado expressão a despeito do veto imposto a ele. Para que se evitasse a aflição, a cena nunca deveria ser revivida. Voltaremos posteriormente à sensação de estar inibido. Ela serve admiravelmente, nos sonhos, para representar um conflito da vontade ou uma negativa. O objetivo inconsciente requer que a exibição continue, a censura exige que ela cesse. Não há dúvida de que os vínculos entre nossos sonhos típicos, os contos de fadas e o material de outros tipos de literatura ficcional não são poucos nem acidentais. Por vezes acontece que o olhar penetrante de um escritor de ficção tenha uma compreensão analítica do processo de transformação do qual ele não costuma ser mais do que o instrumento. Quando isso se dá, ele pode seguir o processo em sentido inverso e, desse modo, identificar a origem do texto imaginativo num sonho. Um de meus amigos chamou-me a atenção para a seguinte passagem de Der Grüne Irish, de Gottfried Keller: espero, meu caro Lee, que você jamais aprenda por experiência própria a verdade peculiar e maliciosa dos apuros de Ulisses quando apareceu, nu e coberto de lama, diante dos olhos de Nausicaa e suas servas. Devo eu dizer-lhe como isso pode acontecer? Vejamos o nosso exemplo. Se você estiver vagando por terras estranhas, longe de sua pátria e de tudo que lhe é caro, se tiver visto e ouvido muitas coisas, conhecido a tristeza e a inquietação, e se sentir desolado e desesperançado, então infalivelmente sonhará, uma noite, que está se aproximando de casa, você a verá resplandecente e iluminada nas mais vivas cores, e as mais doces, mais caras e mais amadas formas se encaminharão em sua direção. Então, subitamente, você perceberá que está em trapos, nu e empoeirado. Será tomado de indizível vergonha e terror, tentará encontrar abrigo e se esconder, e acordará banhado em suor. Este, enquanto respirarem os homens, será o sonho do viajante infeliz, e Homero evocou a imagem de seus apuros da mais profunda e eterna natureza do homem. A mais profunda e eterna natureza do homem, em cuja evocação nos seus ouvintes o poeta está acostumado a confiar, reside nos impulsos da mente que tem suas raízes numa infância que desde então se tornou pré-histórica. Os desejos suprimidos e proibidos da infância irrompem no sonho por trás dos desejos irrepreensíveis do exilado que são capazes de penetrar na consciência, e é por isso que o sonho que encontra expressão concreta na lenda de Nausicaa termina, por via de regra, como um sonho de angústia. Meu próprio sonho de correr escada acima e de logo depois sentir-me colado aos degraus foi igualmente um sonho de exibição, já que traz as marcas essenciais desses sonhos. Deve ser possível, portanto, buscar sua origem em experiências ocorridas durante minha infância, e se estas puderam ser descobertas, elas nos possibilitarão julgar até que ponto o comportamento da criada em relação a mim e sua acusação de eu ter sujado o tapete contribuiu para garantir-lhe um lugar em meu sonho. Por acaso, posso fornecer os pormenores necessários. Numa psicanálise,
aprende-se a interpretar a proximidade temporal como representativa de um vínculo temático. Duas ideias que ocorrem em sequência imediata e sem qualquer conexão aparente são, de fato, parte de uma só unidade que tem de ser descoberta, exatamente do mesmo modo que, se eu escrever sequencialmente um A e um B, eles terão de ser pronunciados como uma única sílaba, AB. O mesmo se aplica aos sonhos. O sonho da escadaria a que me referi foi um de uma série, e eu já compreendia a interpretação dos outros membros da série. Como esse sonho em particular estava cercado pelos demais, deveria estar versando sobre o mesmo assunto. Ora, esses outros sonhos baseavam-se na lembrança de uma babá a cujos cuidados estive entregue desde alguma data em minha mais tenra infância até os 2 anos e meio. Chego até a guardar dela uma obscura lembrança consciente. Segundo o que me contou minha mãe há não muito tempo, ela era velha e feia, mas muito perspicaz e eficiente. Do que posso inferir de meus próprios sonhos, o tratamento que ela me dispensava não era sempre excessivo em amabilidades, e suas palavras podiam ser ríspidas se eu deixasse de atingir o padrão de limpeza exigido. E assim, a criada, uma vez que tomara a si a tarefa de dar prosseguimento a esse trabalho educacional, adquiriu o direito de ser tratada, em meu sonho, como uma reencarnação da velha babá pré-histórica. É razoável supor que o menino amasse a velha que lhe ensinava essas lições, apesar do tratamento ríspido que ela lhe dispensava. SS. Sonhos sobre a morte de pessoas queridas. Outro grupo de sonhos que podem ser qualificados como típicos é o que envolve a morte de um parente amado, por exemplo, de um dos pais, de um irmão ou de um filho. Duas classes desses sonhos devem ser distinguidas de imediato: aqueles em que o sonhador não é afetado pela tristeza, e ao acordar fica atônito ante sua falta de sentimentos, e aqueles em que o sonhador fica profundamente abalado com essa morte e pode até chorar amargamente durante o sono. Não precisamos examinar os sonhos da primeira dessas classes, pois não há por que considerá-los típicos. Se os analisarmos, veremos que têm um sentido diverso do sentido aparente e que se destinam a ocultar algum outro desejo. Assim foi o sonho da tia que viu o único filho da irmã deitado em seu caixão. Aquilo não significava que ela desejasse ver o sobrinho morto, como constatamos, ocultava meramente o desejo de ver uma determinada pessoa de quem ela gostava e que não via fazia muito tempo, uma pessoa que ela um dia encontrara, depois de um intervalo igualmente longo, junto ao caixão de outro sobrinho. Esse desejo, que era o verdadeiro conteúdo do sonho, não dava margem à tristeza e, por conseguinte, nenhuma tristeza foi sentida no sonho. Convém notar que o afeto vivenciado no sonho pertence a seu conteúdo latente, e não ao conteúdo manifesto, e que o conteúdo afetivo do sonho permaneceu intocado pela distorção que se apoderou de seu conteúdo de representações. Muito diferentes são os sonhos da outra classe, aqueles em que o sonhador imagina a morte de um ente querido e é, ao mesmo tempo, dolorosamente afetado. O sentido desses sonhos, como indica seu conteúdo, é um desejo de que a pessoa em questão venha a morrer. É, como devo esperar que os sentimentos de todos os meus leitores e os de quaisquer outras pessoas que tenham tido sonhos semelhantes se rebelem contra minha afirmação, devo tentar fundamentar as provas em que ela está calcada na mais ampla base possível.
já examinei um sonho que nos ensinou que os desejos representados nos sonhos como realizados nem sempre são desejos atuais. Podem também ser desejos do passado, que foram abandonados, recobertos por outros e recalcados, e aos quais temos de atribuir uma espécie de existência prolongada apenas em função de sua reemergência num sonho. Eles não estão mortos em nosso sentido da palavra, mas são apenas como as sombras da Odisseia, que despertavam para alguma espécie de vida tão logo provavam sangue. No sonho da criança morta na caixa, o que estava em jogo era um desejo que fora imediato 15 anos antes, e cuja existência naquela época foi admitida com franqueza. Posso acrescentar, e talvez isso não deixe de ter uma relação com a teoria dos sonhos, que mesmo por trás desse desejo havia uma lembrança da infância mais remota da sonhadora. Quando era pequenina, a data exata não pôde ser fixada com certeza. Ela ouviu dizer que sua mãe caíra em profunda depressão durante a gravidez da qual ela foi o fruto, e que havia desejado ardentemente que a criança que trazia no ventre morresse. Quando a própria sonhadora cresceu e engravidou, simplesmente seguiu o exemplo da mãe. Quando alguém sonha, com todos os sinais de dor, que seu pai, mãe, irmão ou irmã morreu, eu jamais usaria esse sonho como prova de que ele deseja a morte dessa pessoa no presente. A teoria dos sonhos não exige tanto, ela se satisfaz com a inferência de que essa morte foi desejada numa outra ocasião durante a infância do sonhador. Temo, porém, que essa ressalva não apazigue os opositores. Eles negarão qualquer possibilidade de terem algum dia nutrido essa ideia, com a mesma energia com que insistem em que não abrigam nenhum desejo dessa natureza agora. Devo, por isso, reconstruir parte da vida mental desaparecida das crianças com base nos indícios do presente. Consideremos, primeiro, a relação das crianças com seus irmãos e irmãs. Não sei por que pressupomos que essa relação deva ser amorosa, pois os exemplos de hostilidade entre irmãos e irmãs adultos impõem-se à experiência de todos, e muitas vezes podemos comprovar o fato de que essa desunião se originou na infância ou sempre existiu. Mas é também verdade que inúmeros adultos, que mantêm relações afetuosas com seus irmãos e irmãs e estão prontos a apoiá-los hoje, passaram sua infância em relações quase ininterruptas de inimizade com eles. O filho mais velho maltrata o mais novo, fala mal dele e rouba-lhe os brinquedos, ao passo que o mais novo se consome num ódio impotente contra o mais velho, a quem inveja e teme, ou enfrenta seu opressor com os primeiros sinais do amor à liberdade e do senso de justiça. Seus pais queixam-se de que as crianças não se dão bem, mas não conseguem descobrir por quê. É fácil perceber que mesmo o caráter de uma criança boa não é o que desejaríamos encontrar num adulto. As crianças são completamente egoístas, sentem suas necessidades intensamente e lutam de maneira impiedosa para satisfazê-las, especialmente contra os rivais, outras crianças, e, acima de tudo, contra seus irmãos e irmãs. Mas nem por isso chamamos uma criança de má, dizemos que ela é levada, ela não é mais responsável por suas maldades em nosso julgamento do que ante os olhos da lei. E é certo que seja assim, pois podemos esperar que, antes do fim do período que consideramos infância, os impulsos altruístas e a moralidade despertem no pequenino egoísta e, para usar os termos de Maynard, um ego secundário se superponha ao primário e o iniba. É verdade, sem dúvida,
que a moral não se instala na mesma época em todos os casos e que a extensão da infância à moral varia nos diferentes indivíduos. Quando essa moral deixa de se desenvolver, costumamos falar em degeneração, embora estejamos de fato diante de uma inibição do desenvolvimento. Depois de já ter sido recoberto pelo desenvolvimento posterior, o caráter primário pode ainda vir à tona, pelo menos em parte, nos casos de doença histérica. Há uma semelhança realmente impressionante entre o que se conhece como caráter histérico e o caráter de uma criança levada. A neurose obsessiva, ao contrário, corresponde a uma supermoralidade imposta como um peso de reforço contra os primeiros sinais do caráter primário. Muitas pessoas, portanto, que amam seus irmãos e irmãs e se sentiriam desoladas se eles morressem, abrigam desejos maléficos contra eles em seu inconsciente, datando de épocas anteriores, e estes podem se realizar nos sonhos. É de particular interesse, contudo, observar o comportamento das criancinhas de até 2 ou 3 anos, ou um pouco mais velhas, para com seus irmãos e irmãs menores. Há, por exemplo, o caso de uma criança que até então fora filha única, e eis que lhe dizem que a cegonha trouxera um novo bebê. Ela examina o recém-chegado de alto a baixo e declara decisivamente: a cegonha pode levar ele embora de novo. Sou seriamente de opinião que uma criança é capaz de fazer uma estimativa justa dos contratempos que terá de esperar nas mãos do pequeno estranho. Uma senhora conhecida minha, que hoje se dá muito bem com uma irmã 4 anos mais nova, contou-me que recebeu a notícia da chegada desta com a seguinte ressalva: mas mesmo assim não vou dar a ela minha boina vermelha. Mesmo que só mais tarde a criança venha a compreender a situação, sua hostilidade datará desse momento. Sei de um caso em que uma menininha de menos de 3 anos tentou estrangular um bebê em seu berço porque pressentia que sua permanência não lhe traria nada de bom. As crianças nessa época da vida são capazes de ciúmes com diversos graus de intensidade e obviedade. Do mesmo modo, na eventualidade de a irmãzinha de fato desaparecer após algum tempo, a criança mais velha verá toda a afeição da casa novamente concentrada nela. Se, depois disso, a cegonha trouxer mais um bebê, é bastante lógico que o pequeno favorito alimente o desejo de que seu novo competidor tenha o mesmo destino do primeiro, para que ele próprio possa ser tão feliz quanto era originalmente e durante o intervalo. Normalmente, é claro, essa atitude de uma criança para com uma irmã ou um irmão mais novo ocorre simplesmente em virtude da diferença de idade entre os dois. Quando essa diferença é longa o bastante, uma menina mais velha já começa a sentir os seus instintos maternais despertarem em relação ao indefeso recém-nascido. Os sentimentos hostis para com os irmãos e irmãs devem ser muito mais frequentes na infância do que é capaz de perceber o olhar distraído do observador adulto. No caso de meus próprios filhos, que se seguiram uns aos outros em rápida sucessão, perdi a oportunidade de fazer esse tipo de observação, mas estou agora compensando essa negligência através da observação de um sobrinho cujo domínio autocrático foi abalado, após uma duração de 15 meses, pelo aparecimento de uma rival. É verdade que estou informado de que o rapazinho se comporta da maneira mais cavalheiresca para com sua irmãzinha, de que beija sua mão e a afaga, mas pude convencer-me de que, antes mesmo do final de seu 2º ano,
ele se valeu de seus poderes de fala para criticar alguém a quem não podia deixar de considerar supérfluo. Sempre que a conversa se voltava para ela, ele costumava intervir e exclamar com petulância: muito flacota, muito flacota. Durante os últimos meses, o crescimento do neném fez progressos suficientes para colocá-lo fora do alcance desse motivo específico de desprezo, e o garotinho encontrou outra base para sua afirmação de que ela não merece tanta atenção assim. Em todas as ocasiões propícias, ele chama a atenção para o fato de que ela não tem dentes. Todos nos lembramos de como a filha mais velha de outra irmã minha, na época uma menina de 6 anos, passou meia hora insistindo junto a cada uma de suas tias, sucessivamente, para que concordassem com ela. Lucy ainda não entende isso, não é? Ficava a perguntar. Lucy era sua rival 2 anos e meio mais nova do que ela. Em nenhuma de minhas pacientes, para citar um exemplo, deixei de esbarrar nesse sonho com a morte de um irmão ou de uma irmã, correspondendo a um aumento da hostilidade. Só encontrei uma única exceção, e foi fácil interpretá-la como uma confirmação da regra. Numa ocasião, durante uma sessão analítica, explicava esse assunto a uma senhora, já que, em vista de seu sintoma, a discussão do tema me parecia relevante. Para meu assombro, ela respondeu nunca ter tido um desses sonhos. Entretanto, ocorreu-lhe outro sonho que, aparentemente, não tinha nenhuma relação com o assunto, um sonho que ela tivera pela primeira vez quando estava com 4 anos e era ainda a caçula da família, e que havia sonhado repetidamente desde então. Uma multidão de crianças todas, suas irmãs, irmãos e primos de ambos os sexos brincava ruidosamente num campo. De repente, todas criaram asas, voaram para longe e desapareceram. Ela não tinha nenhuma ideia do sentido desse sonho, mas não é difícil reconhecer que, em sua forma original, ele fora um sonho sobre a morte de todos os seus irmãos e irmãs, e só fora ligeiramente influenciado pela censura. Posso ousar sugerir a seguinte análise. Por ocasião da morte de um membro dessa multidão de crianças, nesse exemplo, os filhos de 2 irmãos tinham sido criados juntos como uma só família. A sonhadora, que ainda não completara 4 anos na época, deve ter perguntado a algum adulto sensato o que acontecia com as crianças quando elas morriam. A resposta deve ter sido: elas criam asas e viram anjinhos. No sonho que se seguiu a essa informação, todos os irmãos e irmãs da sonhadora tinham asas como pequenos anjos e é este o ponto principal: voavam para longe. Nossa pequena infanticida ficou só, por mais estranho que pareça, a única sobrevivente do grupo inteiro. É improvável que estejamos errados em supor que o fato de as crianças brincarem ruidosamente num campo antes de voarem para longe aponta para as borboletas. É como se a menina tivesse sido levada, pela mesma cadeia de ideias dos povos da antiguidade, a imaginar a alma com asas de borboleta. Neste ponto, alguém talvez interrompa, admitindo-se que as crianças tenham impulsos hostis em relação a seus irmãos e irmãs. Como pode a mente de uma criança chegar a tal extremo de depravação, a ponto de desejar a morte de seus rivais ou de coleguinhas mais fortes do que ela, como se a pena de morte fosse a única punição para todos os crimes? Quem quer que fale assim terá deixado de levar em conta que a ideia infantil de estar morto pouco tem em comum com a nossa, a não ser por essa palavra.
As crianças nada sabem dos horrores da decomposição, de congelar no túmulo gelado, dos terrores do eterno nada, ideias que as pessoas adultas acham tão difíceis de tolerar, como é provado por todos os mitos de uma vida futura. O medo da morte não tem nenhum sentido para uma criança, daí ela brincar com a palavra terrível e usá-la como ameaça contra algum coleguinha. Se você fizer isso de novo, você vai morrer, como o Franz. Entre mentes, a pobre mãe estremece e se lembra, talvez, de que a maior parte da raça humana não consegue sobreviver aos anos da infância. Foi efetivamente possível a um menino, que tinha mais de 8 anos nessa época, dizer à sua mãe, ao voltar de uma visita ao Museu de História Natural: "Gosto tanto de você, mamãe. Quando você morrer, vou mandar empalhá-la neste quarto, para poder ver você o tempo todo." Como é pequena a semelhança entre a ideia que uma criança faz da morte e a nossa. Para as crianças que, além disso, são poupadas da visão das cenas de sofrimento que precedem a morte, estar morto significa aproximadamente o mesmo que ter ido embora, ter deixado de incomodar os sobreviventes. A criança não estabelece nenhuma distinção quanto ao modo como essa ausência é provocada, se é devida a uma viagem, a uma demissão, a uma separação ou à morte. Se, durante a fase pré-histórica de uma criança, sua babá é despedida, e se, logo depois, sua mãe morre, esses dois eventos se sobrepõem numa série única em sua memória, como é revelado pela análise. Quando as pessoas estão ausentes, as crianças não sentem falta delas com grande intensidade. Muitas mães aprenderam isso, para sua tristeza, quando, após ficarem longe de casa por algumas semanas nas férias de verão, são recebidas, na volta, com a notícia de que nem uma só vez os filhos perguntaram por mamãe. Quando a mãe realmente viaja para aquele país inexplorado de cujas fronteiras nenhum viajante regressa, de início, parecem esquecê-la, e só depois é que começam a lembrar-se da mãe morta. Assim, quando uma criança tem motivos para desejar a ausência de outra, nada a impede de dar a seu desejo a forma da morte da outra criança. E a reação psíquica aos sonhos que contêm desejos de morte prova que, apesar do conteúdo diferente desses desejos no caso das crianças, eles são, não obstante, de uma maneira ou de outra, idênticos aos desejos expressos nos mesmos termos pelos adultos. Mas se os desejos de morte de uma criança contra seus irmãos e irmãs são explicados pelo egoísmo infantil que a faz considerá-los seus rivais, como iremos explicar seus desejos de morte contra seus pais, que a cercam de amor e suprem suas necessidades, e cuja preservação esse mesmo egoísmo deveria levá-la a desejar? Uma solução para essa dificuldade é fornecida pela observação de que os sonhos com a morte de pais se aplicam com frequência preponderante ao genitor do mesmo sexo do sonhador, isto é, que os homens sonham predominantemente com a morte do pai e as mulheres com a morte da mãe. Não posso afirmar que isso ocorra universalmente, mas a preponderância no sentido que indiquei é tão evidente que precisa ser explicada por um fator de importância geral. Dito sem rodeios, é como se uma preferência sexual se fizesse sentir numa tenra idade, como se os meninos olhassem o pai e as meninas a mãe como seus rivais no amor. Rivais cuja eliminação não poderia deixar de trazer-lhes vantagens. Antes que essa ideia seja rejeitada como monstruosa, é conveniente, também nesse caso,
considerar as relações reais vigentes desta vez, entre pais e filhos. Devemos distinguir entre o que os padrões culturais de devoção filial exigem dessa relação e o que a observação cotidiana mostra ser a realidade. Mais de uma causa de hostilidade se esconde na relação entre pais e filhos, uma relação que propicia as mais amplas oportunidades de surgimento de desejos que não podem passar pela censura. Consideremos, primeiramente, a relação entre pai e filho. A sacralidade que atribuímos aos mandamentos explicitados no Decálogo tem toldado, penso eu, nossa capacidade de perceber os fatos reais. Mal parecemos ousar observar que a maior parte da humanidade desobedece ao quinto mandamento. Tanto nas camadas mais baixas como nos estratos mais elevados da sociedade humana, a devoção filial tem o hábito de ceder a outros interesses. As obscuras informações que nos são trazidas pela mitologia e pelas lendas das eras primitivas da sociedade humana fornecem-nos uma imagem desagradável do poder despótico do pai e da crueldade com que ele o usava. Cronos devorou seus filhos, tal como o javali devora as crias da javalina, enquanto Zeus castrou o pai, fazendo-se rei em seu lugar. Quanto mais irrestrita era a autoridade paterna na família antiga, mais o filho, como seu sucessor predestinado, via-se na posição de um inimigo, e mais impaciente devia ficar para tornar-se chefe, ele próprio, através da morte do pai. Mesmo em nossas famílias de classe média, os pais se inclinam, por via de regra, a recusar a seus filhos a independência e os meios necessários para obtê-la, fomentando assim o crescimento do germe de hostilidade que é inerente à sua relação. Um médico estará frequentemente em condição de notar como a tristeza de um filho pela morte do pai não consegue suprimir sua satisfação por ter finalmente conquistado sua liberdade. Em nossa sociedade de hoje, os pais tendem a se agarrar desesperadamente ao que resta de uma potestas petris famílias agora tristemente antiquada, e o autor que, como Ibsen, destaca em seus escritos a luta imemorial entre pais e filhos pode ter certeza de produzir um efeito. As causas de conflito entre filha e mãe surgem quando a filha começa a crescer e ansiar por liberdade sexual, mas se descobre sob a tutela da mãe, enquanto esta, por outro lado, é advertida pelo crescimento da filha de que é chegado o momento em que ela própria deve abandonar suas pretensões à satisfação sexual. Tudo isso é patente aos olhos de todos. Mas não nos ajuda em nosso esforço de explicar os sonhos com a morte dos pais em pessoas cuja devoção a eles foi irrepreensivelmente estabelecida há muito tempo. As discussões precedentes, além disso, já nos prepararam para saber que o desejo de morte contra os pais remonta à primeira infância. Essa suposição é confirmada, com uma certeza que não deixa margem a dúvidas, no caso dos psiconeuróticos, quando sujeitos à análise. Com eles aprendemos que os desejos sexuais de uma criança, se é que, em seu estágio embrionário, eles mereçam ser chamados assim, despertam muito cedo, e que o primeiro amor da menina é por seu pai, enquanto os primeiros desejos infantis do menino são pela mãe. Por conseguinte, o pai se transforma num rival perturbador para o menino, e a mãe, para a menina, e já demonstrei, no caso dos irmãos e irmãs, com que facilidade esses sentimentos podem levar a um desejo de morte.
Também os pais dão mostras, em geral, da parcialidade sexual. Uma predileção natural costuma fazer com que o homem tenda a mimar excessivamente suas filhinhas, enquanto sua mulher toma o partido dos filhos homens, muito embora os dois, quando seu julgamento não é perturbado pela magia do sexo, mantenham uma rigorosa fiscalização sobre a educação dos filhos. A criança está perfeitamente ciente dessa parcialidade e se volta contra aquele de seus pais que se opõe a demonstrá-la. Ser amada por um adulto não traz para a criança apenas a satisfação de uma necessidade especial, significa igualmente que ela conseguirá o que quiser também em todos os demais aspectos. Assim, ela estará seguindo sua própria pulsão sexual e, ao mesmo tempo, conferindo um novo vigor à inclinação demonstrada por seus pais, se sua escolha entre eles coincidir com a deles. Os sinais dessas preferências infantis, em sua maior parte, passam despercebidos. No entanto, alguns deles podem ser observados mesmo depois dos primeiros anos da infância. Uma menina de 8 anos a quem conheço, quando sua mãe é chamada a se afastar da mesa, aproveita essa ocasião para proclamar-se sua sucessora: agora, eu vou ser a mamãe. Você quer mais verduras, Car? Então se sirva, e assim por diante. Uma menina de 4 anos, particularmente esperta e cheia de vida, em quem esse dado da psicologia infantil é especialmente visível, declarou com toda a franqueza: mamãe agora pode ir embora. Aí papai vai ter que se casar comigo e eu vou ser mulher dele. O fato de tal desejo ocorrer numa criança não é absolutamente incompatível com o estar ternamente ligada à mãe. Um menino a quem se permite que durma ao lado da mãe enquanto o pai está fora de casa, mas que tem de voltar para o quarto das crianças e para alguma pessoa de quem gosta muito menos tão logo o pai retorna, pode facilmente começar a formar um desejo de que o pai esteja sempre ausente, de modo que ele próprio possa conservar seu lugar ao lado da querida e adorável mamãezinha. Uma maneira óbvia de concretizar esse desejo seria se o pai estivesse morto, pois a criança aprendeu uma coisa com a experiência, a saber, que as pessoas mortas, como o vovô, estão sempre ausentes e nunca mais voltam. Embora essas observações sobre crianças pequenas se ajustem perfeitamente à interpretação que propus, elas não transmitem uma convicção tão completa quanto a que é imposta ao médico pelas psicanálises de neuróticos adultos. No segundo caso, os sonhos do tipo que estamos considerando são introduzidos na análise num contexto tal que é impossível deixar de interpretá-los como sonhos de realização de desejos. Certo dia, uma de minhas pacientes estava aflita e chorosa. Nunca mais quero voltar a ver meus parentes, disse ela, eles devem achar que sou horrível. Prosseguiu então, quase sem transição alguma, dizendo que se lembrava de um sonho, embora, naturalmente, não tivesse nenhuma ideia do que ele significava. Quando tinha 4 anos, ela sonhara que um lince ou uma raposa 70 estava andando no telhado, então alguma coisa caíra, ou ela havia caído, e depois sua mãe fora levada para fora de casa, morta, e ela chorou amargamente. Eu lhe disse que esse sonho devia significar que, quando criança, ela teria desejado ver a mãe morta, e devia ser por causa do sonho que ela achava que seus parentes deviam considerá-la horrível. Mal acabei de dizer isso, ela forneceu um material que lançou luz sobre o sonho.
Óleo de lince era um xingamento que lhe fora dirigido por um moleque de rua quando ela era muito pequena. Quando tinha 3 anos de idade, uma telha caíra na cabeça de sua mãe, fazendo-a sangrar violentamente. Tive certa vez a oportunidade de proceder a um estudo pormenorizado de uma jovem que passara por uma multiplicidade de condições psíquicas. Sua doença começou com um estado de excitação confusional durante o qual ela exibiu uma aversão toda especial pela mãe, batendo nela e tratando-a com grosseria toda vez que ela se aproximava de sua cama, ao passo que, nesse mesmo período, mostrava-se dócil e afetuosa para com uma irmã muitos anos mais velha que ela. Seguiu-se um estado em que ela ficou lúcida, mas um tanto apática e sofrendo de um sono muito agitado. Foi durante essa fase que comecei a tratá-la e a analisar seus sonhos. Um imenso número desses sonhos dizia respeito, com maior ou menor grau de disfarce, à morte da mãe. Numa ocasião, ela comparecia ao enterro de uma velha, noutra, ela e a irmã estavam sentadas à mesa, trajadas de luto. Não havia nenhuma dúvida quanto ao sentido desses sonhos. À medida que seu estado foi melhorando, surgiram fóbias histéricas. A mais torturante delas era o medo de que algo pudesse ter acontecido à mãe. A moça era obrigada a correr para casa, de onde quer que estivesse, para se convencer de que a mãe ainda estava viva. Este caso, considerado em conjunto com o que eu havia aprendido de outras fontes, foi muito instrutivo, exibia, traduzidos, por assim dizer, em diferentes línguas, os vários modos pelos quais o aparelho psíquico reagiu a uma mesma representação excitante. No estado confusional, no qual, segundo creio, a segunda instância psíquica foi dominada pela primeira, que é normalmente suprimida, sua hostilidade inconsciente para com a mãe encontrou uma poderosa expressão motora. Quando se instalou o estado mais calmo, reprimida a rebelião e restabelecido o domínio da censura, a única região acessível em que sua hostilidade poderia realizar o desejo da morte da mãe era a região do sonho. Quando um estado normal se estabeleceu ainda mais firmemente, levou ao surgimento de sua preocupação exagerada com a mãe, como uma contrarreação histérica e um fenômeno defensivo. Em vista disso, já não é difícil compreender por que as moças histéricas são tantas vezes apegadas às suas mães com um afeto tão exagerado. Numa outra ocasião, tive a oportunidade de chegar a uma compreensão profunda da mente inconsciente de um rapaz cuja vida se tornara quase impossível em virtude de uma neurose obsessiva. Ele estava impossibilitado de sair à rua porque era torturado pelo medo de matar toda pessoa que encontrasse. Passava seus dias preparando um álibi para a eventualidade de ser acusado de um dos assassinatos cometidos na cidade. Desnecessário acrescentar que era um homem de moral e educação igualmente elevadas. A análise, que, aliás, o levou a recuperar-se, mostrou que a base dessa torturante obsessão era um impulso de assassinar seu pai extremamente severo. Esse impulso, para surpresa dele, fora conscientemente expressado quando ele tinha 7 anos, mas se originara, é claro, numa fase muito anterior de sua infância. Após a penosa doença e a morte do pai, surgiram no paciente as autorrecriminações obsessivas. Ele tinha então 31 anos, tomando a forma de uma fobia transferida para estranhos. Não se podia esperar, achava ele,
que uma pessoa capaz de querer empurrar o próprio pai num precipício, do alto de uma montanha, fosse respeitar as vidas daqueles com quem tivesse uma relação menos estreita, ele tinha toda a razão de se fechar em seu quarto. Em minha experiência, que já é extensa, o papel principal na vida mental de todas as crianças que depois se tornam psiconeuróticas é desempenhado por seus pais. Apaixonar-se por um dos pais e odiar o outro figuram entre os componentes essenciais do acervo de impulsos psíquicos que se formam nessa época e que é tão importante na determinação dos sintomas da neurose posterior. Não acredito, todavia, que os psiconeuróticos difiram acentuadamente, nesses aspectos, dos outros seres humanos que permanecem normais, isto é, que eles sejam capazes de criar algo absolutamente novo e peculiar a eles próprios. É muito mais provável, e isto é confirmado por observações ocasionais de crianças normais, que eles se diferenciem apenas por exibirem, numa escala ampliada, sentimentos de amor e ódio pelos pais, os quais ocorrem de maneira menos óbvia e intensa na mente da maioria das crianças. Essa descoberta é confirmada por uma lenda da antiguidade clássica que chegou até nós, uma lenda cujo poder profundo e universal de comover só pode ser compreendido se a hipótese que propus com respeito à psicologia infantil tiver validade igualmente universal. O que tenho em mente é a lenda do rei Édipo e a tragédia de Sófocles que traz o seu nome. Édipo, filho de Laio, rei de Tebas, e de Jocasta, foi enjeitado quando criança porque um oráculo advertira Laio de que a criança ainda por nascer seria o assassino de seu pai. A criança foi salva e cresceu como príncipe numa corte estrangeira, até que, em dúvida quanto à sua origem, também ele interrogou o oráculo e foi alertado para evitar sua cidade, já que estava predestinado a assassinar seu pai e receber sua mãe em casamento. Na estrada que o levava para longe do local que ele acreditava ser seu lar, encontrou-se com o rei Laio e o matou numa súbita rixa. Em seguida dirigiu-se a Tebas e decifrou o enigma apresentado pela esfinge que lhe barrava o caminho. Por gratidão, os tebanos fizeram no rei e lhe deram a mão de Jocasta em casamento. Ele reinou por muito tempo com paz e honra, e aquela que, sem que ele o soubesse, era sua mãe, deu-lhe 2 filhos e 2 filhas. Por fim, então, irrompeu uma peste e os tebanos mais uma vez consultaram o oráculo. É nesse ponto que se inicia a tragédia de Sófocles. Os mensageiros trazem de volta a resposta de que a peste cessará quando o assassino de Laio tiver sido expulso do país. Mas ele, onde está ele? Onde se há de ler agora o desbotado registro dessa culpa de outrora? A ação da peça não consiste em nada além do processo de revelação, com engenhosos adiamentos e a sensação sempre crescente, um processo que pode ser comparado ao trabalho de uma psicanálise de que o próprio Édipo é o assassino de Laio, mas também de que é o filho do homem assassinado e de Jocasta. Estarrecido ante o ato abominável que inadvertidamente perpetrara, Édipo cega a si próprio e abandona o lar. A predição do oráculo fora cumprida. Édipo rei é o que costuma ser chamado uma tragédia do destino. Disse que seu efeito trágico reside no contraste entre a suprema vontade dos deuses e as vãs tentativas da humanidade de escapar ao mal que a ameaça. A lição que, segundo se afirma,
o espectador profundamente comovido deve extrair da tragédia é a submissão à vontade divina e o reconhecimento de sua própria impotência. Os dramaturgos modernos, por conseguinte, tentaram alcançar um efeito trágico semelhante, tecendo o mesmo contraste num enredo inventado por eles mesmos. Mas os espectadores ficaram a contemplar, impassíveis, enquanto uma praga ou um vaticínio oracular se realizava apesar de todos os esforços de algum homem inocente. As tragédias do destino posteriores falharam em seu efeito. Se Édipo Rei comovia tanto uma plateia moderna quanto fazia com a plateia grega da época, a explicação só pode ser que seu efeito não está no contraste entre o destino e a vontade humana, mas deve ser procurado na natureza específica do material com que esse contraste é exemplificado. Deve haver algo que desperta dentro de nós uma voz que está pronta a reconhecer a força compulsiva do destino no Édipo, ao passo que podemos descartar como meramente arbitrários os desígnios do tipo formulado em Diafra ou em outras modernas tragédias do destino. E há realmente um fator dessa natureza presente na história do rei Édipo. Seu destino comove-nos apenas porque poderia ter sido o nosso, porque o oráculo lançou sobre nós, antes de nascermos, a mesma maldição que caiu sobre ele. É destino de todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe e nosso primeiro ódio e primeiro desejo assassino para nosso pai. Nossos sonhos nos convencem de que é isso o que acontece. O rei Édipo, que assassinou Laio, seu pai, e se casou com Jocasta, sua mãe, simplesmente nos mostra a realização de nossos próprios desejos infantis. Contudo, mais afortunados que ele, conseguimos, na medida em que não nos tenhamos tornado psiconeuróticos, desprender nossos impulsos sexuais de nossas mães e esquecer nosso ciúme de nossos pais. Ali está alguém em quem esses desejos primevos de nossa infância foram realizados, e dele recuamos com toda a força do recalque pelo qual esses desejos, desde aquela época, foram contidos dentro de nós. Enquanto traz à luz, à medida que desvenda o passado, a culpa de Édipo, o poeta nos compele a reconhecer nossa própria alma secreta, onde esses mesmos impulsos, embora suprimidos, ainda podem ser encontrados. O contraste com que nos confronta o coro final. Fitai de Édipo o horror. Dele que o obscuro enigma desvendou, mais nobre e sábio vencedor. Alto no céu sua estrela se acendeu, ansiada e irradiante de esplendor, ei-lo que em mar de angústia submergiu, calcado sob a vaga em seu furor. Tem o impacto de uma advertência a nós mesmos e a nosso orgulho, nós que, depois de nossa infância, tornamo-nos tão sábios e tão poderosos aos nossos próprios olhos. Como Édipo, vivemos na ignorância desses desejos repugnantes à moral, que nos foram impostos pela natureza, e após sua revelação, é bem possível que todos busquemos fechar os olhos às cenas de nossa infância. Há uma indicação inconfundível no texto da própria tragédia de Sófocles, de que a lenda de Édipo brotou de algum material onírico primitivo que tinha como conteúdo a aflitiva perturbação da relação de uma criança com seus pais, em virtude dos primeiros sinais da sexualidade. Num ponto em que Édipo, embora não tenha sido ainda esclarecido, começa a se sentir perturbado por sua recordação do oráculo, Jocasta o consola fazendo referência a um sonho que muitas pessoas têm, ainda que, na opinião dela, não faça nenhum sentido.
Muito homem desde outrora em sonhos tem deitado com aquela que o gerou. Menos se aborrece quem com tais presságios sua alma não perturba. Hoje, como outrora, muitos homens sonham ter relações sexuais com suas mães, e mencionam esse fato com indignação e assombro. Essa é claramente a chave da tragédia e o complemento do sonho de o pai do sonhador estar morto. A história de Édipo é a reação da imaginação a esses dois sonhos típicos. Assim como esses sonhos, quando produzidos por adultos, são acompanhados por sentimentos de repulsa, também a lenda precisa incluir horror e autopunição. Sua modificação adicional se origina, mais uma vez, de uma elaboração secundária que interpreta mal o material, e que procurou explorá-la para fins teológicos, confronte com o material onírico dos sonhos de exibição, p. 228 e seguinte. A tentativa de harmonizar a onipotência divina com a responsabilidade humana deve, naturalmente, falhar em relação a esse tema, tal como em relação a qualquer outro. Outra das grandes criações da poesia trágica, o Hamlet de Shakespeare, tem suas raízes no mesmo solo que Édipo Rei. Mas o tratamento modificado do mesmo material revela toda a diferença na vida mental dessas duas épocas, bastante separadas, da civilização, o avanço secular do recalque na vida emocional da espécie humana. No Édipo, a fantasia infantil desejosa que subjaz ao texto é abertamente exposta e realizada, como ocorreria num sonho. Em Hamlet ela permanece recalcada, e tal como no caso de uma neurose só ficamos cientes de sua existência através de suas consequências inibidoras. Estranhamente, o efeito esmagador produzido por essa tragédia mais moderna revelou-se compatível com o fato de as pessoas permanecerem em completa ignorância quanto ao caráter do herói. A peça se alicerça nas hesitações de Hamlet em cumprir a tarefa de vingança que lhe é designada, mas seu texto não oferece nenhuma razão ou motivo para essas hesitações, e uma imensa variedade de tentativas de interpretá-las não trouxe nenhum resultado. Segundo a visão que se originou em Goethe e é ainda hoje predominante, Hamlet representa o tipo de homem cujo poder de ação direta é paralisado por um desenvolvimento excessivo do intelecto. Ele está amarelecido, com a palidez do pensamento. Segundo outra visão, o dramaturgo tentou retratar um caráter patologicamente indeciso, que poderia ser classificado de neurastênico. O enredo do drama nos mostra, contudo, que Hamlet está longe de ser representado como uma pessoa incapaz de tomar qualquer atitude. Nós o vemos fazer isso em duas ocasiões: primeiro, num súbito rompante de cólera, quando trespassa com a espada o curioso que escuta a conversa por trás da tapeçaria, e em segundo lugar, de maneira premeditada e até ardilosa, quando, com toda a insensibilidade de um príncipe da Renascença, envia os dois cortesãos à morte que fora planejada para ele mesmo. O que é, então, que o impede de cumprir a tarefa imposta pelo fantasma do pai? A resposta, mais uma vez, está na natureza peculiar da tarefa. Hamlet é capaz de fazer qualquer coisa salvo vingar-se do homem que eliminou seu pai e tomou o lugar deste junto à sua mãe, o homem que lhe mostra os desejos recalcados de sua própria infância realizados. Desse modo, o ódio que deveria impeli-lo à vingança é nele substituído por autorrecriminações,
por escrúpulos de consciência que o fazem lembrar que ele próprio, literalmente, não é melhor do que o pecador a quem deve punir. Aqui traduzi em termos conscientes o que se destinava a permanecer inconsciente na mente de Hamlet, e, se alguém se inclinar a chamá-lo de histérico, só poderei aceitar esse fato como algo que está implícito em minha interpretação. A aversão pela sexualidade expressa por Hamlet em sua conversa com Ofélia ajusta-se muito bem a isto, a mesma aversão que iria apossar-se da mente do poeta em escala ascendente durante os anos que se seguiram, e que alcançou sua expressão máxima em Timon de Atenas. Pois, é claro, só pode ser a própria mente do poeta que nos confronta em Hamlet. Observo num livro sobre Shakespeare, de Georg Brandes, uma declaração de que Hamlet foi escrito logo após a morte do pai de Shakespeare, em 1601, isto é, sob o impacto imediato de sua perda e, como bem podemos presumir, enquanto seus sentimentos infantis sobre o pai tinham sido recentemente revividos. Sabe-se também que o próprio filho de Shakespeare, que morreu em tenra idade, trazia o nome de Hamnet, que é idêntico a Hamlet. Assim como Hamlet versa sobre a relação entre um filho e seus pais, Macbeth, escrito aproximadamente no mesmo período, aborda o tema da falta de filhos. Entretanto, assim como todos os sintomas neuróticos e, aliás, todos os sonhos são passíveis de ser superinterpretados, e na verdade precisam sê-lo, se pretendermos compreendê-los na íntegra, também todos os textos genuinamente criativos são o produto de mais de um único motivo e mais de um único impulso na mente do poeta, e são passíveis de mais de uma interpretação. No que escrevi, tentei apenas interpretar a camada mais profunda dos impulsos anímicos do escritor criativo. Não posso abandonar o tema dos sonhos típicos sobre a morte de parentes queridos sem acrescentar mais algumas palavras que lançam luz sobre sua importância para a teoria dos sonhos em geral. Nesses sonhos, encontramos realizada a situação extremamente incomum de um pensamento onírico formado por um desejo recalcado que foge inteiramente à censura e passa para o sonho sem modificação. Deve haver fatores especiais em ação para possibilitar esse fato, e creio que a ocorrência desses sonhos é facilitada por dois desses fatores. Em primeiro lugar, nenhum desejo parece mais distante de nós do que este, não poderíamos nem sonhar assim acreditamos em desejar uma coisa dessas. Por essa razão, a censura do sonho não está armada para enfrentar tal monstruosidade, da mesma forma que o Código Penal de Solon não continha nenhuma punição para o parricídio. Em segundo lugar, nesse caso o desejo recalcado e insuspeitado coincide parcialmente, com enorme frequência, com um resíduo do dia anterior sob a forma de uma preocupação com a segurança da pessoa em questão. Essa preocupação só consegue penetrar no sonho valendo-se do desejo correspondente, enquanto o desejo pode disfarçar-se por trás da preocupação que se tornou ativa durante o dia. Podemos inclinar-nos a pensar que as coisas são mais simples do que isso e que o sujeito simplesmente dá continuidade, durante a noite e nos sonhos, àquilo que esteve revolvendo na mente durante o dia. Nesse caso, porém, estaremos deixando os sonhos da morte de pessoas que são caras ao sonhador inteiramente no ar e sem qualquer ligação com nossa explicação dos sonhos em geral, e assim estaremos nos apegando, sem nenhuma necessidade, a um enigma perfeitamente passível de solução.
É também instrutivo considerar a relação desses sonhos com os sonhos de angústia. Nos sonhos que vimos examinando, um desejo recalcado encontrou um meio de fugir à censura e à distorção que a censura implica. O resultado invariável disso é que se experimentam sentimentos dolorosos no sonho. Da mesma forma, os sonhos de angústia só ocorrem quando a censura é total ou parcialmente subjugada, e, por outro lado, a subjugação da censura é facilitada nos casos em que a angústia já foi produzida como uma sensação imediata decorrente de fontes somáticas. Assim, podemos ver claramente a finalidade para a qual a censura exerce sua função e promove a distorção dos sonhos. Ela o faz para impedir a produção de angústia ou de outras formas de afeto aflitivo. Falei mais atrás sobre o egoísmo da mente das crianças, e posso agora acrescentar, com a sugestão de uma possível ligação entre os dois fatos, que os sonhos têm a mesma característica. Todos eles são inteiramente egoístas, o ego amado aparece em todos eles, muito embora possa estar disfarçado. Os desejos que neles se realizam são invariavelmente desejos do ego, e, quando um sonho parece ter sido provocado por um interesse altruísta, estamos apenas sendo enganados pelas aparências. Eis aqui algumas análises de exemplos que parecem contradizer essa afirmação. 1. Uma criança com menos de 4 anos de idade contou ter sonhado que vira um prato enorme com um grande pedaço de carne assada e legumes. De repente, toda a carne foi comida inteira, sem ser cortada. Ela não viu a pessoa que a comeu. Quem teria sido a pessoa desconhecida cujo suntuoso banquete de carne constitui o tema do sonho do menininho? Suas experiências durante o dia do sonho devem esclarecer-nos sobre o assunto. Por ordem médica, ele fora submetido a uma dieta de leite nos últimos dias. Na noite do sonho ele se comportara mal e, como castigo, fora mandado para a cama sem jantar. Ele já havia passado por essa cura pela fome numa ocasião anterior e se portara com muita bravura. Sabia que não conseguiria nada, mas não se permitia demonstrar, nem mesmo por uma única palavra, que estava com fome. A educação já começara a surtir efeito nele, encontrou expressão em seu sonho, que exibe o início da distorção onírica. Não há nenhuma dúvida de que a pessoa cujos desejos eram visados nessa generosa refeição de carne, ainda por cima era ele próprio. Mas, como sabia que isso não lhe era permitido, ele não se aventurou a sentar-se pessoalmente para desfrutar a refeição, como fazem as crianças famintas nos sonhos. Confronte com o sonho de minha filhinha Ana com os morangos, na p. 135. A pessoa que comeu a refeição permaneceu no anonimato. 2. Sonhei, certa noite, que via na vitrine de uma livraria um novo volume de uma das séries de monografias para conhecedores que têm o hábito de comprar monografias sobre grandes artistas, sobre história mundial, sobre cidades famosas, etc. A nova série era intitulada Oradores Famosos ou Discursos, e seu primeiro volume trazia o nome do Dr. Lettier. Quando analisei isso, pareceu-me improvável que devesse preocupar-me, em meus sonhos, com a fama do Dr. Lettier, o incansável orador do grupo dos obstrucionistas do Partido Nacionalista Alemão no parlamento. O caso foi que, alguns dias antes, eu recebera alguns pacientes novos para tratamento psicológico,
e agora era obrigado a falar durante 10 ou 12 horas todos os dias. Assim, eu próprio é que era o orador incansável. 3. De outra feita, sonhei que um homem conhecido meu, que fazia parte dos quadros da universidade, me dizia: meu filho, o míope. Seguiu-se então um diálogo constituído por curtas observações e réplicas. Depois disso, houve ainda um terceiro fragmento do sonho no qual figurávamos eu próprio e meus filhos. No que dizia respeito ao conteúdo latente do sonho, o professor M e seu filho eram testas de ferro, um mero anteparo para encobrir a mim e a meu filho mais velho. Terei de voltar a este sonho mais adiante, em virtude de outra de suas características. 4. O sonho que se segue constitui outro exemplo de sentimentos egoístas realmente baixos, ou cautos por trás de uma preocupação afetiva. Meu amigo Otto parecia doente. Seu rosto estava marrom e ele tinha olhos esbugalhados. Otto é o médico da minha família, e devo-lhe mais do que algum dia poderei retribuir. Ele cuida da saúde de meus filhos há muitos anos, trata deles com êxito quando adoecem e, além disso, sempre que as circunstâncias lhe dão uma desculpa, lhes dá presentes. Ele nos visitará no dia do sonho, e minha mulher havia comentado que ele parecia fatigado e tenso. Naquela noite, tive meu sonho, que o apresentou com alguns dos sinais da doença de Bazedov. Quem quer que interprete este sonho sem levar em consideração minhas normas concluirá que eu estava preocupado com a saúde de meu amigo e que essa preocupação foi concretizada no sonho. Isso não apenas contradiria a minha afirmação de que os sonhos são realizações de desejos, como também minha outra afirmação de que eles só são acessíveis a impulsos egoístas. Mas eu gostaria que alguém que interpretasse o sonho dessa forma tivesse a bondade de me explicar por que meus temores por Otto levaram à doença de Bazedov, um diagnóstico para o qual sua aparência real não dá o menor fundamento. Minha análise, por outro lado, trouxe à tona o seguinte material, oriundo de uma ocorrência de 6 anos antes. Num grupinho que incluía o professor R, seguíamos de carruagem em completa escuridão pela floresta de N, que ficava a algumas horas de viagem do lugar onde estávamos passando nossas férias de verão. O cocheiro, que não estava inteiramente sóbrio, lançou-nos, com veículo e tudo, num barranco, e foi apenas por sorte que todos escapamos ilesos. Fomos obrigados, contudo, a passar a noite numa estalagem vizinha, onde a notícia do acidente nos trouxe grande dose de solidariedade. Um cavalheiro com sinais inconfundíveis da doença de Bazedov, aliás, exatamente como no sonho, apenas com a descoloração castanha da pele do rosto e os olhos esbugalhados, mas sem bócio, colocou-se à nossa inteira disposição e perguntou o que poderia fazer por nós. O professor R respondeu, à sua maneira incisiva: nada, a não ser me emprestar um camisolão de dormir. Ao que o gentil cavalheiro retrucou lamento, mas não posso fazer isso, e deixou o aposento. À medida que continuei com minha análise, ocorreu-me que Bazedov era não só o nome de um médico, mas também o de um famoso educador. Em meu estado de vigília eu já não me sentia tão seguro disso. Mas meu amigo Otto era a pessoa a quem eu pedira que cuidasse da educação física de meus filhos, especialmente na época da puberdade, daí o camisolão de dormir, caso alguma coisa me acontecesse. Ao atribuir a meu amigo Otto, no sonho,
os sintomas de nosso nobre auxiliador, eu estava evidentemente dizendo que, se alguma coisa me acontecesse, ele faria tão pouco pelas crianças quanto o barão L fizera naquela ocasião, apesar de suas amáveis ofertas de assistência. Isso parece ser prova suficiente do substrato egoísta do sonho. Mas onde encontrar sua realização de desejo? Não em eu me vingar de meu amigo Otto, cuja sina parece ser a de sofrer maus tratos em meus sonhos, mas na consideração seguinte. Ao mesmo tempo que, no sonho, representei Otto como o barão L, identifiquei-me com outra pessoa, a saber, o professor R, pois, assim como na história, R fizera um pedido ao barão L, eu também fizera um pedido a Otto. E esta é a questão. O professor R, com quem eu realmente não me arriscaria a me comparar à maneira comum, assemelhava-se a mim no sentido de ter seguido um rumo independente fora do mundo acadêmico, e só obtivera seu merecido título na velhice. Assim, mais uma vez, eu estava querendo ser professor. De fato, as próprias palavras na velhice eram uma realização de desejo, pois implicavam que eu viveria o bastante para ver meus filhos atravessarem a época da puberdade. Outros sonhos típicos. Não tenho nenhuma experiência própria de outras espécies de sonhos típicos, nas quais o sonhador se descobre voando em pleno ar, com o acompanhamento de sensações agradáveis, ou se vê caindo, com sensações de angústia, e o que quer que tenha a dizer sobre o assunto se origina de psicanálises. As informações proporcionadas por estas últimas forçam-me a concluir que também esses sonhos reproduzem impressões da infância, isto é, eles se relacionam com jogos que envolvem movimento, que são extraordinariamente atraentes para as crianças. Não existe um único tio que não tenha mostrado a uma criança como voar, precipitando-se pela sala com ela nos braços estendidos, ou que não tenha brincado de deixá-la cair, balançando-a nos joelhos e de repente esticando as pernas, ou levantando-a bem alto e então fingindo que vai deixá-la cair. As crianças se deliciam com tais experiências e nunca se cansam de pedir que elas sejam repetidas, especialmente se houver nelas algo que provoque um pequeno susto ou uma tontura. Anos depois, elas repetem essas experiências nos sonhos, nestes, porém, elas deixam de fora as mãos que as sustinham, de modo que flutuam ou caem sem apoio. O prazer que as crianças pequenas experimentam nas brincadeiras desse tipo, bem como nos balanços e gangorras, é bem conhecido, e quando elas passam a ver façanhas acrobáticas num circo, sua lembrança de tais brincadeiras é revivida. Os ataques histéricos nos meninos às vezes consistem meramente em reproduções de façanhas dessa espécie, executadas com grande habilidade. Não é incomum que esses jogos de movimento, embora inocentes em si, deem origem a sensações sexuais. As estripulias et infantis, se é que posso empregar uma palavra que comumente descreve todas essas atividades, são o que se repete nos sonhos de voar, cair, sentir tonteiras, e assim por diante, enquanto as sensações prazerosas ligadas a essas experiências são transformadas em angústia. Com bastante frequência, porém, como toda mãe sabe, as estripulias entre as crianças realmente terminam em brigas e lágrimas. Assim, tenho bons motivos para rejeitar a teoria de que o que provoca os sonhos de voar e cair é o estado de nossas sensações tácteis durante o sono, ou as sensações de movimento de nossos pulmões, etc.
A meu ver, essas sensações são reproduzidas, elas próprias, como parte da lembrança a que remonta o sonho, isto é, são parte do conteúdo do sonho, e não sua fonte. Não posso, contudo, esconder de mim mesmo que sou incapaz de fornecer qualquer explicação completa sobre essa classe de sonhos típicos. Meu material deixou-me em apuros precisamente neste ponto. Devo, entretanto, insistir na afirmação geral de que todas as sensações tácteis e motoras que ocorrem nesses sonhos típicos são evocadas tão logo se verifica qualquer motivo psíquico para utilizá-las, e podem ser desprezadas quando não surge tal necessidade delas. Sou também de opinião que a relação desses sonhos com as experiências infantis já foi plenamente corroborada a partir das indicações que obtive nas análises de psiconeuróticos. Não sei dizer, porém, que outros significados podem ligar-se à lembrança dessas sensações no curso de fases posteriores da vida, significados diferentes, talvez, em cada caso individual, apesar da aparência típica dos sonhos, e gostaria de poder preencher essa lacuna mediante uma análise cuidadosa de exemplos claros. Se alguém se sentir surpreso com o fato de, a despeito da frequência precisamente dos sonhos de voar, cair, extrair dentes etc., eu estar me queixando de falta de material sobre esse tópico específico, devo explicar que eu mesmo não tive nenhum sonho dessa natureza desde que voltei minha atenção para o tema da interpretação dos sonhos. Ademais, os sonhos dos neuróticos, dos quais de outro modo eu me poderia valer, nem sempre podem ser interpretados não, pelo menos, em muitos casos, de modo a revelarem a totalidade de seu sentido oculto, uma força psíquica particular, que se relacionou com a estruturação original da neurose e que é mais uma vez acionada quando se fazem tentativas de solucioná-la, impede-nos de interpretar esses sonhos até seu último segredo.